Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, com muita alegria. Estamos aqui no 82º dia do Plaboc. O plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica é com muita satisfação que eu te recebo aqui. Com muita alegria, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu te peço que você desde já se inscreva. Continue conosco nessa jornada de aprendizado da palavra de Deus. Ative ali as notificações clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade aqui do Plaboc, tá bom? Então, nós vamos hoje fazer a leitura dos capítulos 24, 25 e 26 do primeiro livro de Samuel. Então, hoje não tem saltos, né? Hoje nós vamos fazer essa leitura direta aí e certamente vai ser de muito aprendizado para cada um de nós, tá bom? Então, vamos orar, pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nos abençoa, nos enriqueça, nos faça crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Desvende a nós os mistérios contidos e escondidos pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que estamos lendo, para que isso não saia do nosso coração, que isso fique guardado e cravado nas nossas mentes. Nós assim oramos, pedindo o auxílio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Partamos aqui para a leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Então, lembrando, né, que Davi estava escondido ali no deserto de Zif. Os zifeus vão até Saul e falam: olha, Davi está escondido lá, hein? E aí Saul fala assim: ó, observa-o, sonda, dá uma acompanhada. Onde é que ele está se escondendo? Me deem a informação completa que eu vou dar um bote certeiro. E aí, quando Saul ele está ali rodeando, cercando Davi, a mão do Senhor entra com providência e os filisteus invadem lá a terra de Saul. E aí Saul ele tem que abandonar o seu plano porque os filisteus invadiram com ímpeto a terra, então ele teve que desistir. Provisão de Deus, milagre de Deus, recurso de Deus, operação de Deus, Deus cuidando do seu escolhido, Deus cuidando daqueles que ele o ama, daqueles que fazem valer a palavra de Deus. Deus ele sempre vai cuidar. E aí a palavra continua aqui, 1 Samuel 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas e das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas suas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, pois, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor, hoje, te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vi aqui a orla do teu manto na minha mão. Porque cortando-te eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Você percebeu isso aqui? Isso aqui é um ponto muito interessante, tá, irmãos?
né? Às vezes a gente ouve assim, porque eu tenho que destruir o meu inimigo, né? É, é, o meu inimigo vai estar debaixo dos meus pés. Ó, a vingança ela é do Senhor, não é isso? Os nossos inimigos são as potestades, os principados. E às vezes a gente vê crente querendo destruir pessoas. A gente vê crente querendo que uma autoridade morra, um presidente morra, independente dele ser de direita, dele ser de esquerda, dele ser do centro, dele ser de cima, dele ser de baixo. Crente desejando o mal de uma autoridade, sabendo que toda autoridade é dada por quem? Pelo Senhor. Então, se o presidente está lá, foi permissão do Senhor. E aí, o que ele faz, o pensamento, eu não estou entrando nesse mérito da questão. Eu estou dizendo que eu vejo crentes, até pastores, amaldiçoando o líder da sua nação, um governante, o líder do seu estado, do seu município. A minha pergunta é: aprendeu isso com quem, irmãos? Com que Deus, com que Jesus que ele aprendeu isso? Fala para mim. Isso é conduta de servo de Deus? É claro que não é conduta de servo de Deus. Nós precisamos orar. Não é isso? Por isso que Davi ele fala: seja o Senhor julgue entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Eu não, eu não vou proferir maledicências a ninguém, desejar o mal de ninguém, xingar ninguém. Vocês estão entendendo? Precisamos acordar para isso, irmãos. Isso não é evangelho. Não é evangelho. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Vamos olhar para Paulo, que homem difícil, consentido na morte de Estevão. Depois ele se converteu. Agora você imagina Estevão lá no céu e Paulo chegando. Estevão deve ter olhado assim: ué, como assim? Esse homem que consentiu na minha morte, o que esse cara está fazendo aqui? Né? É claro que nós estamos aqui imaginando, né? Estamos fazendo aqui uma pequena brincadeira, mas você imagine. Então, Paulo era um homem muito difícil, mas o Senhor escolheu ele. E talvez Deus ele escolha aquele que você está maldizendo, aquele que você está desejando a morte. Você é crente, tá? Você é servo do Senhor. Então, deixa que Deus vai tratar. Faça a sua parte, tá? Eu não estou dizendo. Porque aí você vai dizer, mas você lá no outro vídeo, você disse o seguinte: não, mas é Deus que cuida. Ok, Deus vai tratar, mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu também preciso fazer a minha parte. Agora, não vai sair da minha mão a vingança. A vingança não vai sair da minha mão. A maledicência. Você discorda? Ok, vamos discordar em paz, conforme o Senhor, de forma temperada, como o Senhor nos ensina. Agora, há coisas que é Deus que tem que resolver. Não eu. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Agora, há coisas que Deus tem que resolver. Davi não poderia ter resolvido? Você não pode ter resolver muitas coisas, mas às vezes não é a sua alçada, não é a minha alçada, é a alçada de Deus. Verso 13: como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a voz do meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Meu irmão, você quer ter um impacto maior do que uma atitude? É aquela atitude de você ser perseguido, mas você não revidar de igual forma. É você pagar o mal com o bem. Isso sim vai glorificar o nome do Senhor. Não é isso que Jesus fala? Se você pagar o mal, o bem com bem, que recompensa você vai ter? Se a pessoa te faz bem e você faz o bem para ela, que ganho há? Agora, se a pessoa te trata mal e você a trata bem, se a pessoa te quer mal e você a quer bem,
Olha só que diferença faz. Não é isso? É isso que Davi está ensinando aqui. É isso que é a atitude desse servo. E aí faz o quê? Então, Saul, ele sente. Ele sente. E ele entende. Fala, realmente, ele é diferente. Ele não sou eu. Por isso que ele merece estar onde Deus quer que ele esteja. Verso 17. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O que Jesus ensinou, irmãos? Ame os seus inimigos. Olha, olha a pergunta. Quem há que, encontrando seu inimigo, deixaria ir por um bom caminho? Quem? Você está disposto a viver esse evangelho? Esse é o evangelho de Jesus, irmão. Esse é o evangelho de Jesus. Tá bom? Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Quem o deixaria ir? O servo de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo. Esse sim. Agora o carnal, o Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. Olha só, então jurou Davi a Saul. Mas Saul já tinha feito, Davi já tinha feito um pacto com Jonatas. E foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se juntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz. E tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta-o aos seus jovens, e eles te dirão: Estes jovens, pois, achem graça aos seus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus filhos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei nem de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram,
assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e o pôs sobre jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã, de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos seus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele e qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor, com o meu senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver salvado meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizera bem a meu senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Veis aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou, e se inclinou com o rosto em terra e disse:
Eis aqui a tua serva servirá de criada, para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã, de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o que era de Galim. Então você vê a prudência, né, de uma mulher e fazê-la salvar toda a sua família. E aí o mal vem só sobre Nabal, né, o filho de Belial, né? Então vem só sobre ele. Então, como ela a característica, né, que o Senhor dá para ela aqui na palavra, deixa eu ver se eu acho aqui para eu não trocar as palavras, mas é, ela era uma mulher de bom entendimento e formosa. Aí vem o físico e o espiritual. Isso é importante. Aquela mulher era prudente, ela tinha um bom entendimento. 1 Samuel 26. E vieram os fofoqueiros, ou melhor, e vieram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Aquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Aquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após ele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse a Abisai: Eu descerei contigo. Abisai, o cara é brabo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-nos, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira, e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. E ninguém houve que o viesse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Provisão de Deus, irmãos. Milagre de Deus, irmãos. Para cuidar do seu escolhido, para cuidar do seu servo, para cuidar do obediente, para cuidar do que rende glórias e aleluias ao Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte. Vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi?
E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegues a meu senhor assim o teu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje, para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos seus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei. Passe cá um dos jovens e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, de outra tanta estima seja a minha vida aos seus olhos, aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda a tribulação. Então disse Saul a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, né? Mais uma vez, Davi preservando a vida de Saul para a glória do nome do Senhor, porque é assim que Deus faz, ele sempre vai preservar a vida dos seus escolhidos, e há coisas de que nós não podemos tocar, que não é de nossa responsabilidade, coisas que o Senhor vai tratar, e isso só traz para nós uma esperança e um descanso. Porque se Deus está no controle, eu não preciso temer, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me precipitar. E por favor, deixe nos comentários do vídeo o versículo que mais te impactou, é aquele versículo que te marcou. Poxa, esse versículo é lindo. Nossa, quando eu li esse versículo, quando a gente leu essa passagem aqui, então isso é muito importante. Deixe também a lição que o Senhor te ensinou, a lição que o Senhor te fez permitir entender. E compartilha com todos aqui do Plaboc, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa leitura, porque temos aprendido que do Senhor é a vingança, de que o Senhor nos tem ensinado o amor, de que o Senhor tem nos ensinado a destilar o amor que vem de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de lermos a Tua palavra, de aprendermos mais do Senhor, de sermos chamados Teus filhos. Te louvamos assim, ó Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós nos despedimos aqui. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu ministério, a sua saúde. Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.